Então a gente vem aqui pro index.css. Deixa eu tirar aqui esse body. Eu não preciso dele inicialmente. Eu vou dividir a tela aqui. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma configuração global. Vou botar asterisco aqui. E vou zerar as margens. Botar margem 0. E o padding 0. Beleza. E eu vou colocar um box size. Box size, border box. Beleza. Nossa estrutura vai ser toda de caixa. Inicialmente não dá para ver nada aqui, mas a gente vai usar a estrutura de caixa. Beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o HTML, vírgula, o body. Que as configurações eu quero que pegue para os dois elementos. Então, inicialmente eu quero um width de 100%, né? Quero que ocupe toda a largura, e um height de 100%. Beleza? Ok. Depois eu vou colocar aqui no nosso max width, que ele tem uma largura máxima de 920 pixels. Beleza? E um max height, né? Uma altura máxima de 1080 pixels. Beleza. Tá. Aqui ainda eu vou colocar um font family. Esse font family, gente, eu já pesquisei aqui e vi qual a fonte que o Windows utiliza. Nesse caso, ele usa essa aqui, Segoy UI, se não me engano, acho que é assim. Só que eles utilizam a Light. Então a gente pega aqui, ó, UI e a Light. Eles usam esse carinha. E só para no caso tenha problema dessa Light aqui, eu vou tirar aqui o resto, tirar, deixar sans serif, beleza, e dentro dos parênteses colocar ela aqui. É essa fonte, né, que a gente utiliza, ok. Aqui embaixo eu vou colocar um overflow. Porque eu vou colocar um overflow, Rafael? Para esconder aqui, né, nossa barra de rolagem, né, nosso screw ali. Então vou botar um overflow hide. Ele vai, sumiu ali, ó, já sumiu. Beleza. Aqui embaixo a gente vai colocar o nosso background image. E dentro do nosso background vamos passar a URL. Ok. Um detalhe, gente, como a gente está com o arquivo CSS dentro da pasta Access e tem a gente quer acessar a imagem, a gente precisa voltar, né, a uma pasta. Então a gente vem aqui, ó, bota ponto barra e a gente consegue voltar uma pasta. A gente consegue ter acesso a IMG. E na IMG, gente, nesse caso eu preciso da nossa tela de bloqueio do Windows, né? A imagem que aparece lá no fundo. Vocês têm duas formas de conseguir isso. Vocês precisam ir no Google e tentar baixar, ou vocês, se vocês quiserem se basear pelo Windows de vocês, você pode utilizar, procurar no Windows a pasta Wallpaper. A pasta Wallpaper tem uma cola aqui, ó. Ela fica dentro aqui, ó, do C Windows Web Wallpaper. Então, se você der um Ctrl C aqui, vou dar um Windows R aqui, né, e acessar essa pasta, né, a gente tem aqui, ó, essa pasta, e aqui eu tenho o Windows 10, ó, onde eu tenho os arquivos que a gente utiliza como, que o Windows no caso, né, utiliza como fundo. Então você pode já copiar e nem precisar baixar, mas vai de cada um. Eu já tenho esses arquivos aqui, já estão até nomeados. Eu vou copiar eles aqui, né? Vou clicar aqui nas minhas imagens, vou revelar aqui o explorador e vou colar aqui, ó, dentro. Lembrando que esse exemplo 1.2 é só a imagem para a gente ter como referência, e essas aqui são os arquivos que a gente vai precisar. A tela de bloqueio, a tela inicial. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui. Voltando. Deixa eu fechar aqui também. Pronto. Voltando aqui, a gente vai querer a tela de bloqueio. Repare que a tela de bloqueio ela já até apareceu ali, ó, toda certinha no projeto. Ok. Deixa eu maximizar aqui para vocês visualizarem. Ó, tá vendo? Agora ela não tá legal. Vamos ajustar aqui no código o seguinte. Depois de selecionar a imagem, uma coisa primordial, né? Botar um background. Repeat. Botar no repeat.
ok? Para ela não se repetir. E botar um background size como cover. E a imagem vai se ajustar, ó, certinha na tela. Nossos ícones que realmente estão enormes, a gente vai ajustar também deles. Mas ó, já tá com o tamanho correto que é para se estar. Beleza. Tem um efeito que a gente vai colocar aqui, mas eu não vou colocar ainda não, que vai ser um efeito de transição. Ele vai ficar aqui, mas eu vou deixar ele para daqui a pouco para vocês entenderem. Beleza. Depois disso aqui, vamos agora estilizar a nossa data e hora, né? É o que a gente precisa. Então, eu vou vir aqui, ó, em ponto, data, traço, hora, vírgula, icons, ponto, no caso, ponto, icons. E Rafael, icons. Pronto. Em icons, eu vou querer que eles ocupem 100%, né? Do espaço. Beleza. Eu vou querer uma posição, nesse caso, position absolute. Vocês vão entender daqui a pouco que eles vão ter posição absolute. E um left 0 e um right 0. Beleza. Ok. Até então nenhuma alteração visual. Agora vamos só para nossa data e hora. Em data e hora, tirar aqui, abriu, fechou chaves. Em data e hora, a gente vai ter uma altura de uns 200 pixels e vai ter um bottom de uns 50 pixels, acho que é o suficiente. Ok. Vai ter um color white, no caso branco, e um margem left, né? Uma margem à esquerda de 20 pixels. Aí você fala, tá, Rafael, você tá mexendo aí, eu não tô vendo nada que acontecer. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou comentar nossos ícones inicialmente, para ele sumir da tela, ok. E dentro dessa div da teora, eu vou passar um H1 aqui. Vou passar um H1 nas duas no caso. E aqui, se baseando pelo nosso arquivo aqui, o exemplo 1, vou botar aqui 11:34, daqui assim, ó. E vai ser terça-feira, 25 de agosto. Beleza. Vou fechar você aqui. Vou abrir aqui, aí você já consegue aqui, ó, visualizar a estrutura aqui de data que no caso o JavaScript ele vai montar isso pra gente. Mas voltamos aqui para o nosso código. Vamos voltar aqui para o nosso estilo CSS. Colocamos uma margem ali. Deixa eu ver se eu divido aqui assim. Beleza. Esconder aqui você. Depois do data e hora, vamos agora só na classe hora. A gente vai definir uma altura também de 50% e um font size, né? Já colocar um tamanho aqui de fonte de 35 pixels. Eu acredito que seja o suficiente ali para ficar mais ou menos do tamanho do Windows. Lembrando, gente, não vai ficar 100% não, mas é o mais perto que eu vou conseguir replicar. Então vamos para a data aqui agora. Na data a mesma coisa, né? A gente vai ter uma altura de 50%. Poderia até colocar isso junto, mas vou deixar de separado mesmo. E eu vou colocar um font size aqui, vou copiar e colar aqui embaixo. No caso não vai ser 35 pixels não, vai ser 20. Beleza. Então, gente, ó, nossa data e hora, né, estática, né, lembrando que a gente colocou ela diretamente aqui, né, nossa div, ela já está funcionando. Então, vamos fazer aqui agora a estilização dos ícones. Então, no ícone, a gente vai fazer o seguinte, ponto icons, ok. Nos ícones, eu vou colocar uma altura de 50 pixels e vou botar um bottom 0, beleza? Que eles vão ficar bem colados.
Vou colocar que eles têm um display flex. Eu não estou visualizando os ícones, né? Na verdade ninguém está visualizando porque eu comentei os ícones. Então deixa eu voltar aqui, ó, desfazer aqui, ó, essas duas linhas aqui, ó, descomentar. Ó, os ícones, eles estão aqui embaixo, ó, tá vendo? A gente vai ajustar eles. Então, voltando aqui para o nosso arquivo CSS, ele vai ter um display flex, ele vai ter um justify content. Nesse caso vai ser um flex end, ou seja, ele vai vir para o lado de cá, tá vendo? Ele ficou do lado direito da tela, né, que é o local deles. E vou botar um alinhamento, né, align the center. Eles ficarem bem centralizados. Okay. Vamos aqui mexer no tamanho, né, nos ícones, que eles estão muito grandes. Botar ícones img, né, fazer referência à tag img. Colocar um width de 25 pixels. Beleza. E um margem right, né, uma margem direita de 20 pixels. E aí eles ficaram com esse tamanho. Eles estão com um tamanho bem feio ali. E uma coisa, gente, para parecer que eles são ícones, eu vou colocar... Aparecer não, eles são ícones, mas para dar a impressão que eles vão para algum lugar, vão abrir alguma coisa, eu vou colocar o cursor pointer. Então, quando eu passar o mouse aqui, ó, eles ficam como se fossem links. Beleza. Um detalhe aqui, ó, é o seguinte. Aqui na nossa imagem exemplo, deixa eu maximizar aqui. Repare que nosso Wi-Fi ele cai, dá uma caída, né, para a esquerda. E aqui ele está reto, que não teria nenhum problema, mas dá para mexer isso aqui no CSS. Então a gente vai vir aqui, ó, em icons, ponto icons no caso, ponto, né, que é uma classe icons. E aí eu só quero mexer no Wi-Fi, então eu vou colocar aqui, ó, uma chave, né, fazendo referência ao ID Wi-Fi. Eu vou copiar aqui o nome Wi-Fi, vou vir aqui, ó, apenas um Wi-Fi aqui, ó, e vou colocar uma ID chamado Wi-Fi, beleza? E eu vou dar um transform. Esse transform vai ter um rotation, né, uma rotação de menos 50 graus, né? E aí o nosso ícone vai inclinar para a esquerda. Se fosse só 50, ele ia para o outro lado. Aí depende. No caso do Windows ali, ele está para a esquerda, então é negativo. Ok, gente, nossa tela de bloqueio já está ok, ao meu ver. Então vamos agora para o link. Lembra do link que a gente deixou aqui? Nosso link aqui vai chamar a nossa página de login. Então, como só tem ele, eu vou colocar o A mesmo, diretamente, não precisa de classe nem de nada. Vou dizer o seguinte, que esse ícone, ele tem um display block, ok? E ele tem um test decoration none, né? Repare que visualmente não tem nada e nem vai ter. E o segredo vai ser o seguinte, eu vou ter um width de 100%, beleza? E vou ter uma altura de 100%. Ou seja, eu quero que o meu link ele ocupe praticamente toda a tela da minha tela inicial do Windows. Repare aqui, ó, tá vendo? Toda a minha tela virou um link. Se eu clicar aqui, ó, ele vai chamar a página login, que ainda não tem nada. Beleza? Então, galera, nosso CSS aqui tá pronto. A gente pode ir agora, sabe o que? Para o nosso JavaScript. Vamos para agora.